Boa noite. Olha só, o pugilato das palavras entre os senadores Jorginho Melo e Renan Calheiros retrata bem o clima de uma CPI que não veio para investigar, mas para acusar. Na tentativa de amenizar os ânimos, lá estava o presidente Omar Aziz, com a espada da justiça na cabeça, sendo investigado por desvios de recursos da saúde, com a mulher dele e irmãos presos em operações da Polícia Federal. Que Senado é esse? E o senador alagoano investido de relator, onde ao perguntar aos depoentes faz muito mais discurso e também julgamentos antecipados, acabou irritando e já vem irritando há muito tempo os integrantes da comissão. E nesta quinta-feira, hoje, entornou o caldo da paciência. Só que, de um lado, está Renan Calheiros, réu em processos de corrupção, campeão em investigações por desvio e má conduta, e do outro, o senador catarinense Jorginho Melo sem nenhum processo judicial, o que não é um privilégio. Seria, na verdade, uma obrigação como representante do povo. Ele se indignou pelo tratamento de um senador que não deveria nem estar ocupando este cargo e muito menos ser relator de uma CPI. Não se trata aqui de ser contra ou a favor do presidente Bolsonaro, mas enquanto Renan se esforça em punir o governo, buscando, na verdade, vantagens imediatas para ele e para o seu grupinho, Melo tem aprovado 10 projetos. 10 projetos no Senado, proporcionando fôlego financeiro para pequenos empresários abalroados pela pandemia. A pandemia continua. O que se quer é representatividade eficiente e produtiva no parlamento, dedicação ao país e não estratégias em benefício próprio ou, mais diretamente, em benefício do bolso próprio. Jorginho está na CPI, mas os senadores Esperidião Amin e Dário Berger estão no Senado, e deles também se espera reações contrárias a tantos absurdos que são construídos diariamente lá dentro. A tribuna está aí. A tribuna está aí para demonstrar indignação com atitudes de determinados pavões do parlamento. Até porque não há limites para essa gente quando o assunto é o poder. Não respeitam nem a mãe dos adversários numa total demonstração de desumanidade e falta de caráter. Outra cena do relator da CPI, o campeão de processos judiciais, Renan Calheiros, foi insinuar manipulação na causa da morte da mãe do empresário Luciano Hang, revelando o nível de desumanidade desta CPI do picadeiro. Caso o empresário não fosse apoiador do presidente Bolsonaro, ele teria sido colocado em questionamento, teria sido chamado. Estão usando a morte da mãe de um empresário para atingir um plano de saúde, a Prevent Senior, que deve ser investigada, claro que deve. Deve ser investigada em detalhes diante de denúncias robustas, mas não manipulada para interesses politiqueiros. E onde estão as entidades empresariais que não se manifestaram em defesa de um empresário aqui do Estado? Não se trata de defesa político-ideológica, mas de contrariedade a um tratamento dado a um colega empreendedor sustentado, inclusive, pela crueldade. O silêncio é a omissão que alimenta esses senadores desvirtuados de suas reais funções. Pois é exatamente assim que esses senadores da convivência com mal feito
Estão tratando a morte da mãe do dono da van, que foi convocado para prestar depoimento na CPI quarta-feira que vem. E são PhD em hipocrisia. Falam das vidas perdidas, mas tratam a morte de uma mãe como instrumento de interesses acusatórios e eleitorais. São venais na condução desta CPI, que poderia, sim, poderia ter prestado um grande e relevante serviço no combate à corrupção, mas serviu de palanque para senadores que usam inclusive as mortes como meio de promoção política, tentando convencer com discursos enganadores e discursos sensacionalistas preocupações com o país que nunca tiveram. Já passou da hora de cobrar e exigir os nossos direitos. O Grupo ND não se furta em manifestar suas críticas e em manifestar suas insatisfações, como também sabe reconhecer e enaltecer as boas ações. E que os 16 parlamentares e os 3 senadores catarinenses impulsionem a mudança e não se acomodem nas regras estabelecidas por um Congresso viciado e contaminado. O sentimento de mudança expressado em 2018 acabou soterrado por uma cultura impregnada no Congresso sem a mínima identidade com os anseios populares e suas necessidades. Passou da hora de nossos parlamentares reagirem rompendo os limites da tolerância.